Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Que assim seja. Boa noite a todos. Não sei se alguém está vindo pela primeira vez. Se tiver, sejam bem-vindos. Que Jesus, nosso mestre e guia, abençoe a todos nós nesse momento de estudo e de reflexão. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, pedindo que Sua luz inspire as nossas mentes e os nossos corações, para compreendermos melhor o sentido dos tempos que nós vivemos. Ou seja, nós estamos vivendo tempos de transformações, grandes transformações. Eu tenho já falado há muito tempo sobre esse assunto dessa transição planetária que está nesse momento sobre nós e cada vez mais está sendo mais rápido. E esses tempos são chegados do período dessa transição planetária para a regeneração da humanidade. E ela é caracterizada por uma crise moral e espiritual. E esse momento exige um progresso moral e individual que se manifesta através de crises e de um crescente confronto entre as ideias do progresso e as ideias do passado. Nós sabemos que a humanidade ela está em um momento de adolescência, vamos dizer assim, espiritual, onde os valores antigos, primitivos, eles precisam ser superados para poder dar lugar a novas ideias e novos comportamentos. Ou seja, o conflito entre o velho e o novo, entre a estagnação e o progresso, gera turbulências passageiras, não físicas, mas morais e psicológicas. O progresso intelectual, ele avançou muito já, mas o progresso moral, ele é lento. E todos nós sentimos isso. A atual fase é justamente para que a moral acompanhe o intelecto, gerando um novo senso de coletividade e de fraternidade. Isso é essencial. Então, espíritos missionários estão muito agora, nesse momento, atuando para nos auxiliar na instrução e no esclarecimento para toda a humanidade. E essa crise atual é uma oportunidade para cada um de nós possa se desenvolver moralmente e se
tornar mais consciente do seu papel como cidadão do mundo e como cidadão espiritual. Porque toda crise é um evento que é necessário para a regeneração do nosso planeta. E todos nós que estamos aqui, sendo chamados a evoluir, nós devemos nos despir do egoísmo, do orgulho, da vaidade em prol do amor ao próximo. Sem isso, nós não conseguiremos fazer nada. O velho mundo, com seus costumes bárbaros e crenças, estão morrendo e vão dar lugar ao novo mundo. Queiramos ou não, estejamos aqui ou não, com valores muito mais elevados. Então são chegados os tempos que foram marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Não tem volta. Foi designado por Deus. Afirmaram as vozes dos profetas que são chegados esses tempos. E de nossa parte é indispensável que isso se torne uma coisa para nós refletirmos sobre como nós estamos aproveitando essas oportunidades que a vida vem nos oferecendo, dia a dia, para que nós possamos efetuar esse progresso necessário e tão esperado por todos nós. São chegados os tempos para que nós podemos eliminar o homem velho nosso, que mora em nossa intimidade, cheio de defeitos e inferioridades. E nós nos despertarmos para uma criatura nova, revestida de virtudes e de qualidades. Se é que realmente nós pretendemos vivenciar a paz e a felicidade que nós tanto buscamos há milhares e milhares de encarnações, há milhares e milhares de anos. Então são chegados esses tempos da responsabilidade para que definitivamente nós assumimos esse compromisso de construir um mundo espiritualizado, porque nós somos espíritos, elegendo o bem-estar dos seres humanos, com prioridade em nossas ações, em nossos procedimentos. São chegados esses tempos da solidariedade, onde nós devemos ter atitudes, gestos e comportamentos capazes para nós alavancarmos a alegria, a serenidade e a esperança daqueles que estão ao nosso lado, que seguem todas as horas junto conosco. Chegados os tempos da compreensão,
quando cada um de nós que vive neste planeta Terra terá a incumbência de respeitar o seu próximo, concedendo o direito de viver conforme as suas escolhas e decisões, eliminando qualquer coisa de preconceito, qualquer, porque são chegados os tempos da humildade, para que nós possamos ter força e coragem de combater, sem tréguas, o orgulho e a vaidade. Chagas terríveis que têm esparramado por todo o planeta tantas dores, tantos tormentos, no meio de todos nós que vivemos aqui no planeta Terra. Então, esses tempos que eu estou falando é tempo de maturidade espiritual, onde o homem terá a tarefa de viver no mundo físico, espiritualizando suas ações, convicto de que a existência terrena aqui neste planeta Terra, ela é passageira. Nós não somos daqui. Enquanto que a nossa vida espiritual, o nosso espírito, ele é eterno. Nós precisamos de união para que nós possamos compreender que a dor de um irmão, qualquer parte do mundo, ele vai ter reflexo na vida de todos os habitantes do planeta. E que nós possamos acionar esses mecanismos que estão à nossa disposição para nós aliviarmos todos esses padecimentos. Esse tempo de desprendimento, momento em que nós teremos a obrigação de compreender que não adianta possuir muito enquanto alguns não têm nada. Pois que o excesso da nossa mesa certamente vai faltar na mesa do irmão. Por isso, esses tempos de valores reais, quando não restará mais dúvida de que quando alcançarmos a verdadeira felicidade, nós precisamos plantar a felicidade nos corações dos outros. E essa conscientização, esses instantes definitivos que haverão de unir a mente e o coração de todos nós, visando a que um novo roteiro da vida surja no contexto de toda a humanidade, com um destaque único e exclusivo ao amor e à fraternidade. Pois que muito nós já perdemos. E por causa disso, ainda nós estamos mergulhados nessa atmosfera de dores, de infortúnios e de sofrimento. Esse quadro social poderá ser melhorado. Só depende
da nossa decisão e da nossa vontade. Para aqueles que são incrédulos, isso que eu estou falando, nenhuma importância tem. Aos olhos deles. Nada mais que exprime uma crença sem fundamento. Para a maioria de algumas outras religiões, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo prenunciadoras da subversão das leis da natureza. Mas ambas, as interpretações, elas estão equivocadas. Tenho que dizer isso. A primeira, porque envolve uma negação da providência divina. A segunda, porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. Porque tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não podemos desmentir. Nem nas menores, nem nas maiores. Por isso, é equivocada toda aquela ideia de capricho divino que todo mundo quer dizer. Por ser inconciliável com a sua sabedoria divina. Porque se a nossa época, ela está designada para uma realização de certas coisas, é que elas têm uma razão de ser. Porque nós estamos na marcha da evolução. E o planeta Terra não está parado. O nosso planeta, com tudo que existe, ele está submetido à lei do progresso. Queiramos ou não. Porque ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem. E moralmente, pelo aprimoramento dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. O primeiro aspecto é bem relativamente fácil da gente observar. Basta nós percebermos todos os fenômenos geológicos que estão acontecendo. Em toda parte do planeta. Em todo o planeta. E o segundo aspecto vai nos falar de uma evolução moral dos seres imortais que nós somos. Talvez seja aquele ou esse que gere mais controvérsias. Ainda existe um grande número de observadores, de estudiosos, que não acreditam no melhoramento da humanidade. É grande o número. Alguns sequer admitem que o ser humano em si
possa se melhorar. Falta-lhes uma visão mais ampla em termos de espiritualidade. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência e do senso moral. A inteligência, ela se desenvolve, e esse desenvolvimento do intelecto proporciona um discernimento mais apurado, quando a razão madura nos traz para optar melhores escolhas. Nós temos o livre-arbítrio de escolher o que é melhor. Obviamente, isso não se dá de imediato. Continuamos a ter inteligências mal aproveitadas, a serviço principalmente dos nossos vícios morais. No entanto, tudo tem limite. Tudo tem limite. As leis maiores, elas promovem o seu basta. Elas vão promover o seu basta, porque tudo tem limite. O que nos permite ver aqui e ali brotarem as iniciativas do bem, da consciência, para elas poderem se instalarem em definitivo. É inegável que as conquistas da inteligência elas foram muito mais acentuadas, mas elas não foram capazes de diminuir a depressão, a ansiedade, o suicídio. Conquanto tenho ajudado no diagnóstico e no tratamento de muitas doenças mentais, de forma que há uma urgente necessidade desse progresso moral, dessa educação dos nossos sentimentos, da nossa vivência mais pacífica e mais amorosa. E esse progresso, ele se realiza de duas maneiras. Uma lenta, gradual e insensível, que vem ocorrendo no decorrer do tempo como melhoramento individual dos espíritos, com essa reencarnação missionária de espíritos que estão vindo, que trazem um aprendizado múltiplos e com sucessivas melhoras dos nossos costumes e das leis de Deus. E a outra por mudanças mais bruscas, da quanto a humanidade ela está apta a transpor um degrau nessa escada da vida, ocorrendo que alguns chamam de ciclos evolutivos. É que o planeta está acontecendo nesse momento, na atualidade, que iniciou mais efetivamente esse movimento regenerador da humanidade. O movimento progressivo da humanidade. É inevitável
queiramos ou não. Se alguém ficar para trás, vai perder a oportunidade. E ela está passando. Pois decorre na lei de Deus esse progresso. É só nós estudarmos a Bíblia. Tudo que está na Bíblia está se cumprindo aos nossos olhos e nós não estamos enxergando. Cuidando daqueles bons espíritos, a cuidar dos detalhes sobre o amparo de Deus, o que nós podemos observar de forma bem objetiva, em que pesa a existência desse movimento universal global. Há individualidades retardatárias que não desejam progredir e que vão gerar naturalmente uma luta de ideias. Isto é, novas decorrentes do progresso e as antigas que desejam nos algemar dos valores ainda primitivos, dessas paixões ainda descontroladas que nós temos. E desse conflito vão nascer forçosamente perturbações temporárias, até que este terreno seja varrido dos obstáculos que se opõem ao erguimento do novo edifício social que está à nossa frente, cabendo a todos nós de bem a manutenção da serenidade, da paciência, da fidelidade dos valores morais ensinados e vividos por Jesus. Então, tornando-se adulta, essa humanidade, ela tem novas necessidades, tem aspirações mais largas, mais elevadas. Porque a razão amadurecida, ela requer alimentos mais substanciais, havendo uma expansão do sentimento da humanidade. Muitas individualidades já estão saindo da consciência de sono e percebendo que necessitam muito de práticas mais espirituais em suas vidas, a fim de que essas pessoas preencham os vazios existenciais que elas têm, passando a entender que o sentido da vida é amar, é doar-se, é espalhar bondade, é espalhar compaixão, para podermos construir um mundo melhor. Dessa forma, nós temos que viver no mundo sem ser do mundo, buscando os alimentos materiais, que é para sustento do nosso corpo, e principalmente espiritual, para vitalizar a nossa alma. Isso abre aos indivíduos, todos nós, os horizontes do infinito e mostra o nosso verdadeiro papel na criação. O que nós estamos fazendo aqui? Papel permanente ativo.
tanto no estado espiritual quanto no estado corporal, bem como ensina a imortalidade da alma, que é a reencarnação. É óbvio que nós reencarnamos e reencarnamos. A prova é essa. Nós não temos uma vida. E também que esse momento atual de transição do nosso planeta precisa inspirar a todos esse trabalho progresso, esse trabalho individual e coletivo, uma vez que ao nós colaborarmos para a melhoria moral do planeta Terra, todos nós sabemos que isso vai aproveitar as gerações futuras. E nós seremos as gerações futuras. Aqui está a prova reencarnatória. Que abrangerá a si próprio. Pois você poderá renascer no meio de um mundo mais depurado, que ajudamos a sanear. Mas não pensarmos, eu não vou fazer isso porque eu vou voltar no mundo regenerado, no mundo feliz, daqui a uma outra encarnação. Para que eu vou melhorar agora? Será que você vai estar naquele mundo feliz? A Bíblia não diz isso. A lei de Deus não diz isso. Porque a fraternidade, ela será a pedra angular da nova ordem social, que é a expressão da caridade pregada e exemplificada por Jesus. Quando os homens estiverem convencidos que Deus é o mesmo para todos, vão olhar-se como filhos do mesmo Pai e vão dar-se as mãos, procurando serem fraternos uns com os outros, não havendo mais espaço para preconceito, não havendo mais guerras, não havendo mais dominações, subjugações. Porque o mais forte, material e moralmente, sempre ajudará o mais fragilizado. E é por essa vivência fraterna mais intensa que nós devemos entender a proposta de Jesus ao dizer que haveria um só rebanho e um só pastor. A geração, ela não desaparecerá levando consigo seus preconceitos e os seus erros. Essa geração que surge, temperada numa fonte mais depurada, imbuída de ideias mais sadias, ela imprimirá ao mundo esse movimento de ascensão no sentido do progresso moral, que deve marcar
a nova fase da humanidade. Eu ficaria horas falando sobre isso, horas, mas como nós não temos muito tempo, nós temos a revelação de espíritos mais evoluídos a pedido de Jesus, que reencarnariam em massa aqui no planeta Terra. Em massa. Para colaborar ativamente na renovação moral do planeta. Então a gente às vezes pensa assim: por que eu vou melhorar moralmente? Olha a preocupação de Deus, de Jesus. Jesus está enviando espíritos para nos ajudarem. Espíritos evoluídos que vão reencarnar aqui para ajudar a humanidade. Por quê? Porque a humanidade está atrasando o progresso. Nós estamos atrasando aquilo que Deus designou para este planeta. Os espíritos atrasados, que se caracterizam por uma revolta a Deus, propenso a paixões degradantes, como a gente chama, sentimentos antifraternos, egoísmo, orgulho, ódio, apego a tudo que é material, estão tendo essa última oportunidade de se ajustarem à nova proposta aqui do planeta. Recebendo inclusive o estímulo desses espíritos que estão reencarnando em missão aqui neste planeta. Ou seja, é a última oportunidade deles. Não vão mais reencarnar nesse planeta. Serão excluídos deste planeta. Vão emigrar para um mundo inferior ao planeta Terra. Aonde seus níveis de evolução prosseguirão progredindo nesses planetas inferiores, atendidos pela misericórdia de Deus, que não vai os abandonar. Assim se realiza a transformação de um planeta. Isso não deve ser o medo e o pânico que deve guiar as nossas ações. Muito pelo contrário, nós estamos sendo chamados a identificar esse vírus do egoísmo, do orgulho e da vaidade, que tem nos contaminado há séculos. Há séculos. Que o planejamento de Deus está nos informando que essas chagas morais da terra, elas estão com datas marcadas para acabar.
Porque o amor, ele vai precisar de mais espaço. E são chegados esses tempos. E ele necessita estar presente na intimidade de cada um de nós, conforme o nosso exercício do nosso livre-arbítrio que Deus nos deu. Cada um está em processo evolutivo. E cada um responderá ao chamado de Deus aonde estiver. Por isso que a gente acredita muito nesse melhoramento, nas palavras do Cristo, quando ele dizia sempre aos seus apóstolos, quando ele dizia que ia vir separar o joio do trigo, ele vai vir separar o joio do trigo. Precisamos entender que a transição, ela tem que começar de imediato dentro de cada um de nós. Porque cabe a nós sermos sementes de luz, preparando esse solo, esse planeta nosso, para esse mundo de regeneração. Quando Jesus disse: fazei, pois, brilhar a vossa luz diante dos homens. Então, para finalizar, eu quero agradecer por nos chamares a colaborar contigo hoje na construção de um mundo melhor, que fortalece-nos diante dessa dificuldade diária que nós temos, para que nós possamos manter a fé, possamos manter a paciência, o amor, que nós possamos ser instrumento de paz, instrumento de esperança, instrumento de uma luz onde nós estivermos, em qualquer lugar, ao lado de cada um de nós. Que brilhe essa luz do Cristo em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja.